Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou te trazer as últimas do mercado de transferências do Internacional. Uma grande venda que pode acontecer na Europa e botar quase 5 milhões de reais nos cofres do Internacional. Tem o Colorado de olho em um jogador ex-Atlético Mineiro que está na Major League Soccer. De fato, o Inter está tentando novamente o volante Fernando do Sevilha. O que o Internacional tem de resposta até o momento? De Rodrigo Zalazar, do Schalke 04. Caminho aberto para Bruno Henrique, do Al Ittihad, poder ser jogador do Inter. Eu tô te trazendo detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. Deixa o teu like agora para não esquecer, já te inscreve no canal e aperta no sininho, claro, para tu ser notificado dos próximos vídeos aqui no canal. Geralmente 2 vídeos por dia, um no início da tarde ou no final da manhã, início da tarde, e sempre outro no início da noite, para sempre deixar todos vocês muito bem informados de Internacional. Meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, sou setorista do Internacional. Esse é meu canal Lucas Dias Repórter aqui no YouTube. Eu tô todos os dias mantendo vocês informados do dia a dia do Esporte Clube Internacional, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Bom, eu quero começar com informações de mercado. Obviamente tudo isso que eu vou trazer aqui é de mercado de transferências, mas informações que vieram da Europa e são bem importantes hoje, tá? Porque, calma, vocês vão entender. O Wolverhampton tá perdendo seu volante, primeiro volante português, Rúben Neves, tá? Ele tá saindo do Wolverhampton e tá indo para o Al Hilal. E isso é por conta da iminente saída do Gustavo Cuéllar, que não tem mais avanço com o Inter. O Inter está incomodado nos bastidores porque tinha um princípio de acerto com o jogador e uma liberação do Al Hilal, porém ele está negociando com o Corinthians. A negociação tinha esfriado lá com o clube paulista, mas ele e o seu empresário Juliano Bertolucci pediram para retomar essas negociações com o Corinthians, e ao que tudo indica o Cuéllar vai para o Corinthians. Mas o que isso impacta no Inter? Explico. Com o Al Hilal contratando o Rúben Neves, o Al Hilal não deve contratar o Bruno Henrique, volante de 33 anos que tem contrato até setembro no Al Ittihad. Já pode assinar um pré-contrato e teve conversas com o Inter na última janela e nessa também. Não teve nenhum tipo de avanço, o Inter não fez proposta pelo Bruno Henrique, mas poderia ter um empecilho, que era o fato do Al Hilal estar levando ele foi um dos principais jogadores da posição no último campeonato saudita. Porém, estão contratando e já fecharam por 55 milhões de euros, inclusive, com o Rúben Neves, e o Bruno Henrique não deve, então, ir para o Al Hilal. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato, quer voltar para o Brasil e surge a possibilidade, quem sabe, um caminho livre para o Inter. Vamos ver se nos próximos dias vai ter algum tipo de avanço em relação a essa situação, tá certo? Falando em volante, eu quero falar aqui sobre a situação do Fernando, volante de 35 anos do Sevilha, que inclusive interessou o Internacional na última janela de transferências, mas foi só uma sondagem, o interesse inicial não teve qualquer tipo de negócio mais avançado. O ponto é, o Vasco da Gama, de Paulo Brax, ex-executivo de futebol do Inter, está negociando com um volante de 35 anos que recentemente venceu a Europa League com o Sevilha. E lá na Espanha surgiu essa informação de que o Inter também estaria interessado novamente no Fernando e estaria em tratativas com o volante de 35 anos do Sevilha. Ele tem contrato até junho de 24 lá no Sevilha, ele deve sair de lá, ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro, pelo que a gente pôde conversar com algumas pessoas próximas do jogador. Mas o ponto é, o pessoal da Revista Colorada conversou com o Thiago Sampaio, que é representante do Fernando lá na Europa. E ele disse que não há negociação com o Internacional até o momento, que de fato teve o interesse do Inter na última janela, a gente sabe disso, mas até agora, para a próxima janela que abre no dia 3 de julho, não teve qualquer tipo de contato do Internacional, tá certo? Ele negou que tenha essa possibilidade. E vamos lá, a gente sabe, o Inter tá atento a um primeiro volante? Tá atento a um primeiro volante, mas acredita muito que com Campanharo, Rômulo aparecendo bem por ali e o retorno do Gabriel possa estar bem servido. Pode ser até que o Inter não contrate um primeiro volante, eu já falei sobre isso aqui no canal, e sim, é uma possibilidade, tá certo? Vamos lá, pessoal, avançando por aqui, tá? Quero falar agora sobre Rodrigo Zalazar, jogador do Schalke 04, meio-campista de 23 anos, uruguaio, que está com a seleção uruguaia, fez 2 gols contra a Nicarágua na vitória por 4-1 no último meio de semana, tem contrato até 26 no Schalke. Eu conversei com o José Luiz Salazar, que é pai do Rodrigo Zalazar e é empresário dele. Eu conversei com ele mais cedo, tinha já procurado ele na última sexta-feira à noite, ele não tinha me respondido, hoje eu voltei a procurá-lo e ele me respondeu, ele falou, não tô sabendo
sobre situação com o Internacional. Ele tem contrato com o Schalke, deve cumprir esse contrato, é novo ainda, é um contrato grande, mas eu não estou sabendo de contato do Internacional. Vamos lá, pessoal. Isso é algo normal, tá? O Inter pode ter interesse no jogador e não ter feito um movimento nesse sentido. Inclusive a informação inicial que surgiu lá com o Wagner Martins e o Vaguinha, muito bem informado de Internacional, parceiraço, foi de que o Inter monitorava a situação e tinha interesse no nome. Não de que o Inter tinha feito um movimento pelo José Luiz Salazar é o pai do Rodrigo Salazar, o meia do Schalke 04. O Palmeiras tinha demonstrado interesse recentemente, se falou no Flamengo, outros clubes queriam tirar ele do Schalke 04, ele que foi vendido pelo Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, por 1,5 milhão de euros, e hoje tem um valor de mercado na casa de 5, 6 milhões de euros, caso saia de lá. Vamos lá, é uma negociação improvável, mas o Inter estava de olho nesse nome, tá certo? Assim como está de olho em Jefferson Savarino, venezuelano, ex-Atlético Mineiro, que está hoje atuando no Real Salt Lake. Gostaram da minha pronúncia? Lá da Major League Soccer, na Liga Norte-Americana. E, de fato, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, o Inter sondou a situação do atacante de 26 anos venezuelano. Não tem avanço em negócio até o momento. Explico aqui, tá? Pra quem não lembra, o Jefferson Savarino, atacante de lado de campo, joga como meia também, segundo atacante, jogou no Galo entre 2020 e 2022. Ele fez 99 jogos, 21 gols, 19 assistências, além de bons números. Vamos lá, ele não é um centroavante fazedor de gols, ele é um cara de articulação, de meio, de cair pelo lado também. Ele foi vendido pelo Galo em 22 por 2,5 milhões de dólares pro Real Salt Lake da Major League Soccer e agora está despertando interesse de clubes do Brasil. Inclusive os números dele, desde que ele chegou por lá, são bons, tá? Em 2022 ainda foram 20 jogos, 7 gols e 4 assistências e até agora em 23 são 16 jogos, 6 gols e 2 assistências. Então são bons números dele por lá, já são 13 gols, já são 6 assistências em 36 jogos do Jefferson Savarino, atacante venezuelano, ex-Atlético Mineiro. Ponto é, o Inter não tá sozinho nessa. O Fortaleza tentou e quase fechou o negócio, fez proposta, tentou a contratação, mas depois esbarrou no valor, na questão financeira, nos valores, mas ainda está atento nesse negócio. Quem está de fato negociando e conversando é o São Paulo de Dorival Júnior e o Inter sondou até o momento, não fez proposta e não avançou. O que a gente sabe, tá? Conversando com o pessoal de lá, é que o clube norte-americano pede 3,5 milhões de dólares por 100% do jogador. Ele tem um contrato mais ou menos de 2,5 milhões de dólares, mais de 11, 12 milhões de reais temporada lá na Major League Soccer. Então, assim, tem que no mínimo colocar um valor semelhante, próximo ou o mesmo, igual em relação ao que o Savarino ganha lá na Major League Soccer, mas é um nome que surgiu e que o Inter tá de olho. Outros clubes também estão, então é natural o Inter também estar atento a essa situação, mas não avançou para qualquer tipo de negociação com esse atleta. Pessoal, pra gente fechar o vídeo, eu quero falar aqui sobre um dinheiro que pode entrar nos cofres do Internacional. Inclusive eu falei sobre isso no último vídeo, mas em relação à Liga Forte do Futebol. Quem quiser, assiste o último vídeo, porque amanhã tem reunião importante no Conselho Deliberativo do Internacional. E pra tu não esquecer e nunca perder os conteúdos, deixa o like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. Mas eu quero falar sobre o Otavinho, atacante naturalizado português, jogou a última Copa do Mundo e que esteve no Internacional entre 2012 e 2014 no Colorado, até ele ser vendido para o Porto de Portugal. O Inter na época vendeu ele por 5 milhões de euros para o Porto, o euro não estava tão em alta como está hoje na época. E o Internacional ainda tem um direito de formador. O Inter tem 2,25% de clube formador, porque ele esteve em 2 anos aqui, fez 2 aniversários aqui no Internacional, então pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Inter tem 2,25% ainda do Otavinho. E a Inter de Milão e o Napoli da Itália estão interessados nele. Inclusive o empresário dele está na Itália para conversar com esses clubes. A multa dele é de 60 milhões de euros, porém o Porto topa negociar por 40. E aí o Inter tendo cerca de 2,25% do mecanismo de solidariedade, o Inter teria cerca de 5 milhões, 4 milhões e 800, quase 5 com impostos de direito de mecanismo de solidariedade. Seria uma grande grana que o Inter receberia pelo meia português de 28 anos, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.